Nas margens do rio Guamá, ao nordeste do Pará, ergue-se uma cidade que guarda séculos de história e tradição. Vigia de Nazaré. Fundada em 1616, muitos acreditam que é a cidade mais antiga do estado. Mas o que realmente define sua posição na história da Amazônia? Para explorar esse enigma histórico, conversaremos com pessoas que dedicam suas vidas ao estudo e à preservação da memória de Vigia. Entre eles, historiadores e membros da comunidade. Cada um trazendo uma perspectiva única sobre o passado e o presente desta cidade encantadora. Junte-se a nós nessa jornada fascinante pelas ruas de Vigia de Nazaré, onde as histórias do passado se entrelaçam com o presente, revelando a importância cultural e histórica de uma cidade que pode muito bem ter sido o começo de tudo. Eu não admito a história sem a geografia, e aqui é fundamental o conhecimento geográfico para encontrar a história do Pará. Então, a cidade mais antiga, por exemplo, Bragança, os bragantinos, por sinal, bons amigos nossos, eles dizem que foi Bragança. Geograficamente, a gente não pode contestar. O europeu vinha e costeava. As caravelas vinham costeando o Brasil. E vinham, assim como os franceses e os holandeses também, os espanhóis, eles vinham costeando. E onde havia grandes aldeias, locais melhores, apropriados para o desembarque, lá eles desembarcavam. A Vigia está justamente na entrada do rio Amazonas e o oceano passando junto. É justamente nesse encontro das duas águas, a doce do Amazonas, do rio Amazonas, e a salgada do Oceano Atlântico, que a Vigia está bem numa esquina fundamental para quem vinha costeando, ou seja, todos os navegadores antigos vinham costeando e entravam no rio de água doce, que é o Amazonas. Não é mais antiga do Pará. O certo, correto, é uma das mais antigas do Pará, porque existem cidades mais antigas do que a Vigia. Tudo começa por Belém, a colonização portuguesa começa por Belém, conquista Belém. Depois, o rei de Portugal percebe que a Amazônia era muito grande, precisava ser povoado. E aí começa a distribuição de documentos, Seis-Maria, doação de terra, para determinado donatário para fixar, criar um povoado. O primeiro povoado a ser criado foi lá em Gurupá, onde se tem um forte lá em Gurupá. Depois ele dá para Cametá. Depois ele dá para Bragança e para Vigia uma doação de terra. Ou seja, nós somos a quarta cidade mais antiga da Amazônia. Bem, a amplitude dos eventos da Amazônia se devem, em grande parte, justamente, inicialmente, a todo esse processo de navegação fluvial e oceânica, né, dos europeus aqui na costa brasileira. E essa entrada por aqui, a fundação de Belém, depois, né, o contato com a área onde está o estado do Amazonas, Manaus. Então, esse encontro, essa confluência, digamos assim, que formou esse extrato básico da Amazônia, é que vem trazer toda a suplementação, todo o apoio, o amparo cultural da nossa história. Esse movimento amplo tem a ver com a cabanagem, né? Devido à Vigia ser colonizada por portugueses e estar no comando os vereadores comandando, todos os portugueses estão no poder. A cabanagem, que é esse movimento social que ocorreu na Amazônia, próximo aqui da capital, era a intenção de tirar esses portugueses do poder e ocorreu 2 ataques do Cabano aqui na Vigia. Aqui na Vigia encontrei na biblioteca da Sociedade 5 de Agosto, que foi fundada em 1871, eu encontrei material bastante bom, excelente, aliás, sobre a história desta região e especialmente da Vigia. Uma desses livros que eu consultei, dessas coleções,
é justamente de um famoso historiador, talvez o maior historiador do Norte, Domingos Antônio Raiol, o famoso Barão de Guajará. Os motins políticos. Ele faz um levantamento da grande revolução dos cabanos, e ele era vigiense e fez uma introdução justamente dando conhecimentos que ele tinha sobre essa história, a nossa história na realidade. E foi uma das minhas fontes, E outras fontes vieram aí, mas, como eu sempre digo, a gente nunca é infalível. Eu só não gosto de quem fala de história só pela história, sem citar a geografia. Então, aqui a história da Amazônia não pode jamais ser separada das navegações, né, dos franceses, dos holandeses, dos ingleses, né, dos espanhóis e, finalmente, dos portugueses, que despertaram para o valor destas terras que outros estrangeiros já tinham conhecido antes. A história, ela precisa de documentos. Fatos históricos precisam de documentos. São fontes escritas. Sem fontes escritas, não é história, é ficção. E essa história que eu passei a pesquisar sobre esse processo de colonização da Vigia, eu encontrei a doação de terra, que é um documento que tem 8 páginas, que eram 8 léguas de terras que foi doada pelo rei Dom João IV ao fidalgo português Jorge Gomes Álamo, para ele vir criar, povoar um lugar, e ele deu o nome de lugar de Vigia. Vigia em relação a uma vila que existe lá, ainda existe lá em Portugal. Nós temos a presença da vigia em vários setores de atividade humana, né, no passado, e que se transformaram justamente na história desta região. A própria fundação, né, 6 dias antes de chegar a Belém, né, pegando o mapa, nota-se que a aldeia de Uruitá era uma grande aldeia, que justamente é na confluência do Amazonas com o Oceano Atlântico, onde está hoje a Vigia. Para chegar a Belém, você tem que dar uma boa velejada, né? E nessas alturas as caravanas passaram 6 dias saindo da aldeia de Uruitá até a Baía de Guajará, como nós conhecemos hoje. Ou seja, a cidade mais antiga. Belém é mais antiga que Manaus. Consequentemente, da Amazônia, a cidade mais antiga das capitais é Belém. Mas das cidades só pode ser a Vigia. Os portugueses passaram em Bragança, mas os portugueses ficaram aqui na Vigia, tanto que construíram uma das maiores igrejas, das mais belas e importantes do Brasil, que é a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, citada pelo maior historiador português, maior historiador de língua portuguesa, católico, né, religioso, que é o Padre Serafim Leite. São vários 6 volumes, grossos volumes, e a Vigia está no 3º volume, e ele faz um trabalho especialíssimo sobre o trabalho dos jesuítas aqui nesta região, especialmente da Vigia. Mas é como eu te digo, nós temos um substrato, uma base histórica que dificilmente outro município daqui terá, do Pará, ou até de fora. Não acredito que no Maranhão, só que os franceses chegaram mais cedo no Maranhão, né? Claro, em São Luís, tudo. Mas, de qualquer modo, considerando a Amazônia real, considera a Amazônia real, Pará, Amazonas e os territórios, essa Amazônia real, a meu ver, deve muito à presença dos portugueses, e os monumentos estão aí para provar isso. Tá, o fato ele é histórico devido a ser colonizado por portugueses, porque tem cidades colonizadas a partir dos portugueses, a partir de Sérgio Marias, doação de terra, onde foi doado as terras, chamado de donatário, e esses donatários venham investir na terra, criar um povoado, fazer investimento, alto investimento para a produção de cana de açúcar, produção de outras
gêneros alimentícios para levar para a Europa. E aí, esses donatários, eles tinham esses documentos em mãos para poder fazer isso. E tinha também, tem ainda cidades que foram criadas a partir de aldeamento jesuítico. É uma diferença grande, porque os jesuítas, eles vêm depois de os donatários. E quando os jesuítas chegaram aqui na Vigia, eles não entraram na terra do Jorge Gomes Alves, porque era propriedade particular. Eles ficaram ao redor das terras do Jorge Gomes Alves. Construíram aldeamento jesuítico São Caetano, construíram Cabu, construíram Mamaiacu, Guajará e Itaopará, e ficaram ao redor das terras. Só depois da expulsão deles, em 1758, é que esses aldeamentos se tornaram São Caetano, lugar de São Caetano, Cabu, Colares, Mamaiacu, Porto Salvo, Guajará ficou Itaopará. E aí começam a surgir lugares e depois se tornaram vila, depois cidade. Mas a Vigia já era a vila. Então há essa importância histórica e depois essa de fundação, a partir da fundação do ponto de vista do colonizador, e depois também tem essa parte dos aldeamentos jesuíticos, como Curuçá, Barapani, muitas dessas áreas ali eram aldeamento jesuítico também. Não, a Fundação de Vigia não foi um projeto político, foi um projeto histórico mesmo, de pesquisa, né? Muita pesquisa. Vigia foi fundada, como eu falei, por ser um ponto estratégico também. Quando o Castelo Branco foi para Belém, ele precisou viajar em segurança. Aqui ele instalou um posto de fiscalização. Então, é uma cidade estrategicamente bem posicionada, né? Como já falei, está no delta do Rio Amazonas e com o Oceano Atlântico. E temos uma diversidade de maré e água diferente. Não chega a ser um projeto político, e sim, eu te digo que na época da sua fundação, uma necessidade de salvaguarda à caravana que chegava até Belém. Agora, nunca se esperava que Vigia despontasse, né? Aqui nós tivemos o melhor anil da província, aqui nós tivemos o melhor café, né? Aqui Vigia foi onde foi plantada as primeiras mudas de café no Brasil e produziu o melhor café da província. Quer dizer, foi um projeto assim, vamos dizer assim, econômico, né? Político-econômico, porque despontou o algodão, o anil, o café, a pesca, né? Então isso tudo aí sustenta a nossa cidade como a mais antiga desse estado. Com certeza, foi um projeto político, porque quando eu passei a pesquisar sobre essa data e eu queria buscar fontes que me trouxessem informações da onde foi que foi criada, inventado, 6 de janeiro de 1616, ao dia, a mês e ao ano. Então, isso foi um fato que ocorreu, uma fundação. Então, fato histórico precisa de documentos. E eu reproduzi em 2 livros meus essa data. No terceiro, que eu vim ser questionado pelo historiador lá de Bragança, perguntando para mim qual é a fonte que tu está utilizando. Foi que eu comecei, a partir de 2013, fazer essa pesquisa, comecei a ler tudo de Vigia de 1700, 1800, tudo que tinha de Vigia de 1900, ver se eu encontrava alguma data. Não encontrei nenhuma data, eu vim só saber que já foi um político no final da década de 70 que inventou essa data. Inventou a data de forma ufanista e até do ponto de vista, vamos dizer assim, que ele não deu muita importância para esses fatos históricos, porque não tinha o conhecimento da história, do ponto de vista que a história precisa de documento. E aí ele inventou, achando que nunca ia ser questionado, que todo o tempo não ia aparecer ninguém. Muitos historiadores surgiram depois de mim, mas nunca questionaram essa data. E eu fui o primeiro a questionar e mostrar documentos que não foi daquela forma, e sim a partir desse documento que é a doação de terras, que a gente está desconstruindo essa narrativa que foi inventada pela historiografia da Prefeitura de Vigia. O 6 de janeiro, ele é uma data que marca
a nossa história como cidade. Como acadêmico, ela traz para nós uma vasta literatura em história, né? Em história, até mesmo, como eu já falei, obras religiosas. Aqui, quando os padres chegaram, eles introduziram várias oficinas, então foi um feito assim de muito bom proveito naquela época, e que hoje Vigia desponta por manter essas coisas boas que aconteceram no passado. No campo acadêmico, essa data da Vigia, 6 de janeiro de 1616, dentro da academia, principalmente do curso de História da Federal em Belém, os professores já sabiam que essa data era uma invenção. Então já estava batida na tecla. Quem chegava com algum documento que tinha essa data, eles já sabiam que era invenção, então eles colocavam fonte e interrogação. E já sabiam que ninguém ia informar porque não se tinha fonte. Eles estavam sabendo disso, dessas informações. E aí, quando passa a ter uma nova informação, desconstruindo essa data e mostrando fontes, mostrando documento, a academia abraçou, pô. Olha, tá aqui, olha, a partir disso aqui que é o documento, isso aqui que é a fonte. Traz essas informações aqui para dentro. Então, está sendo muito utilizada os trabalhos, não só de história, como de próprio do curso de música, de geografia, tudo estão utilizando essas informações a partir dessa nova interpretação que tem em base as fontes escritas. Do canto do senso comum ainda está sendo desconstruído, porque o senso comum ele não tem análise, ele não tem análise crítica, e muitos deles ainda mexem no brio de muitos vigienses, achar que é a cidade mais antiga da Amazônia, e a pessoa não tem ainda a ideia que é preciso essas informações tenha com base em fonte, e muitas das vezes o senso comum não sabe o que é fonte. A Vigia é maravilhosa de ser o começo de grandes festas nesse estado. Já citei o Círio de Nazaré, o maior do interior do estado. Depois de Belém, se Belém hoje tem um Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a devoção começou em Vigia. Isso é fantástico. A nossa bandeira de antiguidade em eventos, que remonta à sua fundação, é o Círio de Nazaré. Pois é, primeiro que, se levando para o ponto da história, não tem si. A história não tem si. História é história, fato é fato, aconteceu. A gente não pode estar se perguntando fatos históricos se eles passaram mesmo, se fosse isso. A história não tem si. Aconteceu. Tem documentos, tem fatos históricos que aconteceu, tem documento, beleza. Não tem documento, não é história, é ficção. Ao longo dessa jornada histórica por Vigia de Nazaré, exploramos diferentes perspectivas sobre sua fundação e significado para a região. Das vozes dos entrevistados, ouvimos argumentos baseados em tradições locais, registros históricos e descobertas arqueológicas. A cidade se revela não apenas como um ponto geográfico, mas com um ponto de partida para explorar as raízes culturais e históricas da Amazônia. Cada visão compartilhada nos convida a refletir sobre a importância de preservar e entender o passado para construir o futuro. E assim, encerramos nossa jornada, deixando aberta a pergunta: e se Vigia fosse o começo de tudo?